Olá, turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Alfenísia Freire. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, é, passando esse tempo com a família de vocês, tendo calma, paciência, que tudo vai voltar ao normal. Bem, Deus. Bem, estamos na sexta aula. Essa aula já está sendo trabalhada, já vai ser trabalhada o assunto da segunda unidade para início de simulado. Com fé em Deus, nós vamos iniciar o simulado. Vamos retornar às nossas atividades em sala de aula, mas por enquanto vamos trabalhar as informações aqui nesse espaço virtual e mantendo o vínculo com vocês, mantendo essas aulas com vocês e continuando os assuntos para a segunda unidade. E hoje nós vamos iniciar significado, significante, signos, certo? E para esse momento eu vou relembrar alguns conceitos que nós já vimos dos outros assuntos. Elementos da comunicação, função da linguagem. Vejam, os assuntos que são trabalhados, eles não são aleatórios e cada assunto precisa de outro para completar, para ampliar o conhecimento, tá bom? Então, hoje, nós vamos iniciar significante, signo e significado. São três palavras as quais elas estão juntas, né? Uma precisa da outra, né? Para formar esse conceito, essa informação total da palavra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar relembrando a vocês o que é linguagem, língua e fala. Nós já falamos aqui outro assunto, mas só para relembrar porque é necessário para esse novo assunto de signo, significado e significante, tá bom? Então, a linguagem que trabalha nosso processo de comunicação, né, é necessária para a questão da organização, não é? Então, a linguagem é a capacidade de comunicação que o homem possui por meio de um sistema organizado, esse sistema organizado de signos linguísticos, tá bom? A linguagem verbal utiliza o quê? Óbvio, a palavra, né? O nosso diálogo, né? Está presente os signos linguísticos, essa estrutura organizada da nossa palavra, que mantém as informações. Tá? A língua. A língua é a linguagem verbal usada por um grupo de indivíduos. Né? Cada local, cada território, vocês podem perceber que há seu idioma. Então, ela é retrabalhada aqui no nosso território, né? Aqui no Brasil, a língua oficial, a mais utilizada, óbvio, é a língua portuguesa. Mas lembrando que nós também temos os idiomas das tribos indígenas, também temos a língua brasileira de sinais, né, que também é utilizada aqui. Então, cada território, né, cada local, há seu idioma. Então, a linguagem, que é o processo de comunicação que faz essa organização das estruturas do signo linguístico, a língua que é própria daquela região, dos falantes. Então, nós temos aqui no Brasil a língua portuguesa. A fala já é específica, né, individualizada. Cada indivíduo tem uma forma de falar, de se comunicar, então a fala é individualizada. Eu não posso, claro que o idioma é língua portuguesa, mas aí a fala vai depender de cada pessoa, né? E depende também do meio o qual ele está. Então, fala é a utilização da língua por um indivíduo na comunidade. Cada pessoa usa a língua de modo particular. O meio sociocultural influencia a fala do indivíduo. Claro, veja, se eu estou num ambiente o qual tem na academia, né? Se eu estou na universidade, se eu estou em algum local que vocês percebam que o status, o conhecimento das pessoas é elevado, a linguagem ali está diferenciada. Diferente se você está em uma região o qual vocês percebam que há um nível de conhecimento menor, então provavelmente o nível de fala será outro.
Então, veja, os níveis de fala, nós temos o comum, esse popular e o formal, tá bom? Continuando. Agora vamos entrar aí nos signos. Bem, os signos são os sinais que possuem significação. Isso mesmo, significação de cada palavrinha nossa. Né? Para que a comunicação se realize, é necessário que o emissor e o receptor utilizem o mesmo código. Vejam que nós já falamos sobre isso. Lembra dos nossos elementos de comunicação, né, função da linguagem? Então, nós trabalhamos aí. Para que eu mantenha a comunicação, é necessário que eu tenha essa informação que é o código, que no caso é a língua portuguesa. Eu não posso estar falando outro idioma e outra pessoa não vai estar comunicando, então não estou realmente trazendo a comunicação, não é? Então os signos, eles compõem todo esse sistema nosso, não é? Da comunicação, tá? Olha, aqui nós vamos trabalhar umas informações teóricas sobre o signo e os princípios do signo. Ressaltando aqui para vocês, eu só acrescentei aqui para a aula essa informação, mas lembrando que de acordo com o acordo ortográfico, o não tem mais esse pontinho, tá bom? Então corrijam aí, a mesma coisa ocorre em ideia, não tem mais, tá? Mas as informações aqui, gente, só acrescentei porque realmente é dessa forma que se estuda o signo linguístico, tá bom? O signo, ele tem a necessidade de estar junto do significante e significado. Eles compõem o signo, tá bom? E os princípios do signo é arbitrariedade e linearidade, tá bom? Então, nós vamos ver as situações que ocorrem, né, nesses princípios do signo. Nós temos o teórico, né, Saussure, que informa que o signo linguístico é a forma pela união do sentido, né? União do sentido e da imagem acústica, aquela que nós vamos lembrar, né? A partir do momento que eu lembro de uma palavra, eu também tento formular uma imagem dela, de um objeto, né, de uma pessoa. Então, eu, de alguma forma, represento essa imagem em algum momento, né? Então, Saussure, ele trouxe, né, esse estudo, informando que o signo linguístico é formado pela união desse sentido com a imagem acústica. Por isso que o signo é a utilização, estuda esse significante e esse significado ao mesmo tempo. Eles são inseparáveis. O que o autor chama de sentido é o mesmo que o conceito, a ideia, certo? É uma representação mental, é o que ele chama de imagem acústica. Não é o som material, puramente físico, mas a impressão psíquica desse som, né? Eu imagino, eu penso, né? Ao produzir esse som, né, dessas palavras, eu já imagino qual é o objeto, né, que está sendo ali trabalhado. Vamos lá. Olha, cada palavra é um sinal. Veja que quando eu pronuncio cada palavrinha, cada letra que é pronunciada, aí vocês vão lembrar também. Professora, isso está me lembrando algum assunto. Isso mesmo, está lembrando fonologia, né? Que aí vocês lembrem de fonema, que é a menor unidade, né, de sentido. Então, toda vez quando eu pronuncio, eu estou pronunciando cada palavrinha, né, cada letra. E essa letra sai esse som. Então, signo, que representa uma coisa, uma ideia, mas não só confunde com essa coisa ou com essa ideia, né? Cada palavra é um sinal, ou um signo que representa uma coisa, uma ideia, mas não se confunde com essa coisa ou com essa ideia, porque cada pronúncia de uma letra, ele está sendo representado ali na escrita, né? Então não há por que confundir. Vamos só trabalhar aqui a representação da imagem do Brasil, com suas regiões, cada qual com uma cor, né? E nós vamos pensar, é o Brasil o representa essa imagem, esse mapa? Veja,
Não é o território brasileiro, mas o representa, certo? Cada região. Então, veja, a diferença entre o mapa e a palavra é que o mapa é motivado, né, ao representar algo. Como assim? O mapa é motivado porque existe, não é, essa relação próxima entre Brasil. Brasil existe uma relação estreita. Ali, quando eu estou representando, quando eu coloco já aquele mapa, eu já associo esse mapa ao Brasil, não é? A partir do momento que eu já estudo, não é? Eu já venho com essa imagem de como é a formação do Brasil. Então, esse mapa, ele lembra o Brasil. Se não tivesse ali o nome Brasil, provavelmente vocês iam dizer, aí é o Brasil, não é? Então, já esse mapa, ele já traz essa representação do Brasil. Vocês trazem essa imaginação, né? A partir da imagem. Vamos seguindo. Entre a palavra e a ideia que ela representa, não há motivação. Né? Se eu fosse colocar aleatoriamente, não haveria. Né? Mas eu já coloquei ali a imagem, né? Então, já coloquei o mapa do Brasil. Então, já traz essa motivação. Vamos para outro exemplo. Olha, a razão lógica para que os objetos diante do qual nos sentamos para comer se chame mesa. Óbvio, não é? Há uma razão lógica. Aí vocês devem estar pensando, professora, isso lembra outro assunto. Lembra, estrutura da palavra. Não é aleatório que nós nomeamos as coisas, né, com, com aquelas nomenclaturas, né? A cadeira, a porta, há uma formação delas. Qual, se vocês lembrarem de formação de palavra, vocês vão ver que a palavra ganha sentido ao utilizar, ao agregar palavrinhas, né? Um prefixo, sufixo, né? E a palavra, aqui a representação, né, da imagem, lembra-nos a mesa. Se tivesse só a imagem, eu ia dizer, nossa, é mesa, é uma mesa, não é? Então, nós sempre acabamos associando as imagens ou a palavra a essa representação também da imagem, verdade? Vamos lá. Só trazendo assim uma explicação, não é, dos nomes. Poderia ter outro nome lá, a mesa? Bem, poderia ser chamada coisa, ou, enfim, podem pensar aí. Poderia ficar sentado coisa para sempre, poderia ser para sempre a coisa. Sim, se fosse nomeado ali a mesa com outro nome e ganhasse notoriedade, os falantes começassem a reproduzir e isso fosse ganhando força, essa palavra ela entraria para o dicionário, seria incluído, não é? Então, é quando as palavras elas ganham força, né? Por ser muito usada em determinados por esse grupo, né, por essa comunidade que utiliza esse mesmo código que é a língua portuguesa. Né? Então, a palavra, aquele objeto entraria sim ao dicionário. Até só trazer para reforçar, palavras estrangeiras já são incorporadas ao nosso dia a dia. Né? Quer ver online, né? Já está no dicionário. Né? Entre outras palavras, bullying já está no dicionário, no Aurélio. Então, são palavras que incorporaram. Se você lembrar online, poxa, você já vai lembrar do nosso sistema da internet, não é? Você já vai pensar, né? Essa imagem, como será. Então, as palavras elas ganham notoriedade e entram no dicionário a partir dessas situações, tá bom? Vamos seguindo. Veja, só para lembrar, lá no início, nós vimos que o signo ele pode ser arbitrário. Né? Veja, os ingleses não chamam esse objeto à mesa, mas de table, né? Isso mostra que o signo linguístico é arbitrário. Veja, como eu disse a vocês, há uma estrutura, né? O table, né? A chama de table. Então, isso mostra que o signo é linguístico, porque a estrutura das palavras, elas ganham força a depender também desse código, da formação da estrutura daquele idioma.
né? Nossa estrutura do nosso idioma, há os fonemas, né? Há o alfabeto, então há a pronúncia de cada palavra, né? De cada letra. E aí vocês vão lembrar aquele processo todo, né? De classificação dos fonemas, né? A utilização de sílabas, né? E até da nossa acentuação gráfica. Então, todos eles aí entram nesse processo, né, de signo linguístico. E arbitrário, porque essas palavras, elas se formam, a depender do código, de forma diferente. Né? Então, vocês podem ver. Aqui é só um exemplo, mesa, table, em outro local, em outro idioma, tá vendo? Vamos seguir. Então, o arbitrário não é motivado. Nós temos essa diferença. Vamos para outro exemplo aí, continuando sobre o significante e o significado. Vamos lá. Então, veja, em outras palavras, uma das características linguísticas é essa arbitrariedade. Mas as onomatopeias são relativamente motivadas, né? Que são aqueles sons, né? Que é uma figura de linguagem também. Nós temos aqui o significante, que é a mesa, o nome, não é? Cada letrinha, o significado, que é propriamente o objeto, o conceito dele, né? Veja, o signo linguístico tem duas faces, como eu disse no início, que são inseparáveis, que é esse significante e o significado, né? Uma se chama significante, a outra o significado, né? O significante, a própria palavra lá escrita, a representação dela, e o significado, o que realmente aquela palavra tem de conceito, tá bom? Seguindo. O significante é o conjunto dos sons que constitui o signo. Então, quando eu pronuncio mesa, o me, né, o S e o A. Notem também que esse S tem som de Z. Se vocês lembrarem de fonema, né, fonologia, vocês vão lembrar que a palavra que é escrita com S, mas tem som de Z, não é? É escrita com X, tem som de Z, né, exame, né? Então, tem essas situações também. Aí vocês podem perguntar, mas professora, por que se eu pronuncio dessa forma, porque são escritas com outra? Justamente por conta da origem dessa palavra, né, da formação dessa palavra. Lembre que o signo é o conjunto dessa organização linguística. Né? Então, nós também trabalhamos em relação a isso. Tá bom? Continuando. Então, o significado é a ideia que esses sons evocam na mente do falante ou ouvinte. Né? Quando eu pronuncio a palavra, eu tenho o significado dela. É bem simples, não é verdade? Não tem muito assim o que ser trabalhado. Né? É só lembrar que é esse significado significante, que eu até mencionei, né, que ia continuar esse assunto com vocês. Eu acho que foi no elemento da comunicação, tá? Eu mencionei, acredito que foi signos. Então, nós trabalhamos essas informações também, né? Então, significado é essa ideia quando você pronuncia a palavra, o conceito da palavra, né? E o significante, ele fica nesse som, na representação da imagem também, tá bom? Continuar. Vamos aqui. A imagem acústica, né? Significante e o conceito de significado constituem esse signo linguístico, né? Por isso que eles são inseparáveis. Eu não posso separá-los. Um precisa do outro para que esse conjunto de informações ganhe notoriedade e possam ser trabalhados, estudados, certo? Vejam aqui essa imagem que traz esse resumo. Nós temos o signo, né? Nós temos a imagem acústica, o conceito. Essa imagem acústica é o significante, essa representação, né? E o conceito é esse significado. Né? Nós temos aqui a pronúncia do sapo, né?
de cada fonema aí, sapo, é pronunciado, cada uma delas, né? Sapo. O S tem som de S, o A vogal, não é? O P tem som de P e o O som de O vogal, não é isso? Sai sem nenhum esforço pela nossa boca, sapo, né? E nós temos o significado aí dessa expressão do que é o conceito dele, o que é o sapo, né? Vamos ver aqui, olha. Aqui nós temos outra imagem com uma lâmpada. Dentro dessa lâmpada nós temos uma plantinha, né? E tem as informações que temos nela. Nós temos o signo, que é igual ao significante mais o significado. Vejam, o significado, a boa ideia que é, ou pode ser, preservar o meio ambiente, né? Essa foi a ideia. O significante que foi, aqui eu lembrei, a lâmpada com a muda de uma planta dentro. Então, o signo, ele engloba esses dois planos. E assim que ele é aprendido pelo ser humano, percebemos o significante e a função do contexto. Já entendemos ou criamos um significado, né? A partir desse momento, nós podemos produzir, sim, o significado daquele objeto, daquela situação, ao significado. Então, lembre-se que o signo, ele é inseparável, né, dessas duas informações, o significante mais o significado, tá bom? Aqui, ó, mensagem. Lembram, nós já estudamos, não é? Mensagem. Veja, há uma mensagem, nós temos o signo, e aí vocês vão lembrar, se eu tenho o signo, eu tenho o significante, nós temos o significado, não é isso? Vejam, que há informações, há imagens, que por si só já não precisa ter nada escrito, mas por si só ela já é algo universal, não é? Faz parte de uma cultura. Quando eu disse a vocês o exemplo em um banheiro, né, em um aeroporto, não precisa ter lá banheiro feminino, masculino, mas simplesmente a imagem. Eu já sei que ali é feminino, ali é masculino. Na verdade, aqui essa imagem desse símbolo, né, eu já sei, já é uma convenção que é proibido, né, eu já tenho. A partir do momento que eu imagino a imagem, né, eu já venho o conceito dessa imagem. Na verdade, veja que eu tenho o significado, que é essa ideia e conceito. Gente, só lembrando que a ideia não tem mais esse acento, só acrescentei essa imagem por questões de que trouxe aqui as informações adequadas. Vejam que as informações elas não foram alteradas. Algumas palavras, de acordo com esse acordo ortográfico, algumas foram alteradas por questões de acordos comerciais, enfim. Por questões de pronúncia, por questões de falantes, não é? Eu disse a vocês no início que se uma palavra ou se há uma persistência daquele uso, elas podem ser alteradas no dicionário, não é? Então, elas podem ganhar nova escrita, não é? Ou elas podem agregar ali ao dicionário, ao léxico, né? Vejam, nós temos essa imagem que tem aí já essa representação do significado dela, que é ideia e conceito. Eu já penso, temos a imagem, nós temos a direção proibida, não precisa ter ali embaixo, direção proibida. Mas a partir do momento que eu já estudo, já trabalho, desde de pequenininho, vejo essas imagens, não é? É que nem as imagens de trânsito, né? De seguir, parar, né? Atenção. Então, nós também já temos essa cultura, essas imagens já agregadas às nossas informações. Quando eu já faço sinal de trânsito, eu já faço a minha imagem, né? Veja, o significante, ele estimula o físico, né? Eu imagino que informação é essa, não é? Então, ela está nesse campo, quando eu faço essa representação, imagem. Agora, nós vamos para a prática. Nós temos duas atividades, tá bom? A primeira, nós temos aqui.
Com relação ao conceito de signo linguístico, não é correto afirmar. O que não é, o que está errado sobre signo linguístico, tá bom? Veja, nós vimos que a letra A ele informa. É um conceito binário, já que se compõe de dois elementos, o significante e o significado. Né? Ele disse até que é inseparável essas duas palavras do nosso signo linguístico, né? Do signo. Há essas duas partes que são inseparáveis, na verdade. Vamos para a letra C. A imagem física, que é essa imagem que você imagina do objeto, da situação, né? Corresponde ao significado da palavra, não é? Nós temos a D, que ele lembra que eu disse a vocês do som do S. Então, essa representação da escrita é a representação do fonema, né? Quando eu vou representar o fonema, que é essa parte da pronúncia de cada letrinha, eu vou representá-la como ela é pronunciada. Veja, me é o M, o E é o E, só que o S tem som de Z. E lembre-se que há palavras que tem essa nossa estrutura, né? Porque aí vocês poderiam pensar, mas professora, por que a escrita é diferente da nossa pronúncia, né? Realmente, a palavra, relembrando para vocês, mudam de acordo com que? Com essa estrutura, né? Que foi formada aquela palavra. Então, nós temos o M ali e o Z, né? Que a grafia é o S, mas na nossa pronúncia, a pronúncia é o Z, né? Nós temos o A que é vogal, perfeito. Corresponde ao significante fônico da palavra mesa, não é? Isso é verdade. É esse significante que pronuncia. Nós temos a letra E que fala a palavra mesa corresponde ao significado da palavra, né? Então, nós já temos aqui esses itens com essas informações. Então, para esse item, vocês marcariam qual item aí? Para essa questão, qual vocês marcariam? Me digam o que vocês acham dessa alternativa. Qual alternativa? Estou escutando aí. É a letra. Aqui não é correto afirmar, é a letra B, tá bom? Nessa primeira questão, certo? Vamos para a segunda questão. Uau! Olha, a segunda, o conceito de língua pode ser apresentado como nós vimos o conceito de linguagem, nós vimos o conceito de língua e nós vimos o conceito de fala. Bem fácil essa, não é verdade? Nós temos aí que o conceito da língua pode ser apresentado como o quê? Como um conjunto de signos convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de uma comunicação. B. Uma união de símbolos verbais ou não usados para comunicação. E nunca nem vi. Signos unidos, não convencionais, que facilitam a comunicação entre os membros da comunicação. D. Um conjunto de significantes convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de uma comunicação. Que faculta a possibilidade de uma comunicação, um conjunto de significantes. Ah, tem isso, gente? Conjuntos significantes? Não, né? Uma união de signos convencionais ou não que possibilita a comunicação entre os membros da comunidade. Eita, aí já embananou tudo, né? Ele diz que a união desses signos não convencionais ou não que possibilita, ou não que possibilita a comunicação. Tá meio estranho aí. Não é verdade? Olha, a correta nessa questão é a letra A. Vocês podem voltar lá e ver que signos, o conceito da nossa língua é esse conjunto de signos convencionais, né? Já são ali, já trazem que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação. Lembre-se que para ocorrer a comunicação, eu tenho que trabalhar também o quê? O mesmo
a mesma língua, né? O mesmo idioma, o mesmo código, senão não ocorre o quê? A comunicação, o diálogo, as informações ficam comprometidas. Isso vocês viram muito bem. Então, só recapitulando aqui para vocês. O nosso assunto hoje trabalhou, né? Revisou aí o que é linguagem, o que é língua, o que é fala. Vimos sobre os signos linguísticos, né? Vimos que o signo, ele há duas situações em que há duas faces que são inseparáveis, uma precisa da outra, uma está no plano dessa representação, outra está no plano do conceito, né? A parte da palavra lá escrita, de acordo com o seu fonema, sua pronúncia, né? Então, bem amarradinho essa situação, essas informações para vocês. Anotem no caderno, né, para adiantar os estudos de vocês. Lembrando que esse assunto tem no módulo, tem atividades no módulo referente a esse assunto. Façam as atividades. Tem mais atividades no módulo referente à primeira unidade. Façam as que tiverem lá, porque quando retornarmos, nós vamos corrigir tudo. Né? Vamos fazer uma revisão para que vocês não fiquem tão desnorteado. Mas com essas aulas, há para vocês terem um norte, né, dos assuntos que estamos seguindo lá no módulo. Vocês podem ver que estamos seguindo os assuntos do módulo, tá bom? E para uma compreensão melhor, anotem, façam as atividades, terá uma atividade referente a esse assunto, interpretação de texto também, na plataforma de vocês, tá bom? E vocês podem estar respondendo, mandando as dúvidas de vocês para serem respondidas, certo? E, por favor, tentem responder as atividades. E outro recadinho, lembre-se que no módulo de vocês também tem as produções de texto. Tentem fazer, eu pedi na aula passada, acredito que foi o tema 5 e 6. Tentem fazer o tema 7 e 8, né, para vocês estarem sempre em contato da produção de texto, tá bom? Para assim não ficar muitas redações acumuladas. Porque quando retornarmos, nós já estou para elaborar os próximos assuntos, não é isso? Para continuarmos com fé em Deus, vamos retornar à nossa sala de aula e continuar nossos assuntos, fazer simulados, nossas feiras, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem, certo? E fiquem saudáveis, tenham calma, sejam prestativos. Se sair de casa, use a máscara, levem álcool gel. Né? Ao chegar em casa, tome os cuidados necessários para manter a higiene, um ambiente limpo, não é verdade? E continue estudando, tenham fé e fiquem muito, muito calmos que nós vamos voltar, tá bom? Então, até a próxima aula.